Glória a Deus, Deus seja louvado, a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Estamos aqui mais um mês trazendo a palavra do Senhor, nossa primeira palavra do mês de junho. Que Deus venha abençoar o seu mês de junho, que a sua família venha ser abençoada nesse mês, que mesmo que as tribulações venham, mas que você possa cada vez mais se fortalecer em Deus e na palavra, que é a palavra que revela, é a palavra que nos fortalece, é a presença de Deus e o que Ele nos fala todos os dias na palavra dEle, que é o que nos vai fazer crescer, fortalecer espiritualmente e ter mais intimidade com Deus. Por falar nisso, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, e disse o Senhor a Abraão: sai da tua casa e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti eu farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abraão, como lhe fora ordenara o Senhor. E foi com ele Ló. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Só até aqui, essa palavra, ela vai falar da primeira vez em que Deus vai falar com Abraão. É a primeira vez que Deus tem esse encontro ali com Abraão. E Abraão, ele tinha ali 75 anos. Olha só, 75 anos para Deus falar com Abraão a primeira vez. E antes de eu falar sobre o que Deus colocou no meu coração para te falar, eu queria falar um pouquinho sobre por que Deus manda Abraão sair do meio da tua parentela. A Bíblia ela não fala com todos os detalhes como era a infância de Abraão, como era a família de Abraão. Mas a Bíblia vai dizer lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, que diz assim: Terá era o pai de Abraão. Terá e o seu irmão Naor escolheram servir outros deuses, porém eu escolhi Abraão. E essa passagem me chamou a atenção e mexeu comigo, e eu fiquei estudando, esmiuçando, falando, eu vou falar o que Deus está querendo colocar no meu coração para falar para você. Deus, ele pode escolher você no meio de uma família que está talvez disfuncional. O que é uma família disfuncional? Uma família muito problemática, uma família que já tem uma história, já carrega marcas, que pode ali causar traumas. E Deus escolhe você para quebrar esse ciclo, para transformar a maldição em bênção. Quando Deus ele escolhe Abraão, ele está escolhendo ali um homem no meio de uma casa pagã, no meio de uma casa que era idólatra. O pai de Abraão servia a outros deuses, então ele era idólatra. Mas Abraão, Deus escolhe ele ali no meio daquela família e fala: Abraão, pegue as tuas coisas, saia do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E eu acho mais interessante nisso tudo, olha como Abraão, ele tinha uma fé em Deus. Demorou 75 anos para Deus falar com ele. Mas a primeira vez que Deus fala com ele, ele pega as coisas dele e ele sai do meio da parentela dele e faz aquilo que Deus manda, sem saber para onde ir, sem ter um destino, mas ele sabia que o destino dele estava em Deus. E quando nós estamos firmados em Deus, quando o nosso fundamento é Jesus Cristo, Ele vai nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele vai ser o nosso caminho, Ele vai ser o nosso guia. Esses dias eu vi uma frase e foi mais uma confirmação de que eu tinha que gravar essa palavra. Esses dias estava escrita assim uma frase: Abraão não sabia para onde ir, mas ele sabia quem estava com ele. Deus. Se Deus está com você, meu irmão, você pode ter certeza que Ele vai mostrar para você o caminho certo, a direção certa, as pessoas certas. Porque não é todo mundo que tem que estar no nosso caminho. Não porque nós somos melhores do que ninguém, não é isso. Mas tem pessoas que ao invés de acrescentar coisas boas na sua vida, vêm só para te paralisar, vêm só para te atrapalhar. E Abraão, ele passa por lutas.
Mesmo ele ouvindo e obedecendo a voz de Deus, ele passa por tribulações, passa tribulação com o sobrinho dele, Ló, passa tribulações no Egito, passa várias tribulações, mas ele sempre continua a sua fé ali, firmada em Cristo. O que Deus mandava ele fazer, ele ia lá e fazia. É isso que mais me chama a atenção. Abraão nem sequer cogitou a ideia de falar, não, mas para onde que eu vou, Senhor? Nós somos muito assim, né? Deus às vezes manda você fazer alguma coisa e você fica, mas será que foi Deus mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Nossa, mas para onde eu vou? Nossa, mas eu vou ter que falar com aquela pessoa? Nossa, mas Deus quer que eu peça perdão para aquela pessoa, mas eu não fiz nada de errado. Nós somos questionadores. Abraão não. Abraão só olhou e falou, tá bom, Senhor. Pegou as coisas dele e foi. E Deus honrou Abraão na terra que lhe havia prometido. É isso que mais me chama a atenção. Deus, ele vai transformar você para que você possa transformar outras pessoas. Às vezes, esses dias eu conversava com uma amiga minha e eu falei para ela assim, se hoje eu ajudo pessoas a serem curadas por Jesus, é porque um dia eu precisei dessa cura. Um dia eu precisei ser curada. E agora que eu estou curada das minhas feridas, eu ajudo outras pessoas a serem curadas também pela palavra de Deus. Esse é o sentido da palavra. Esse é o sentido do evangelho. É você pregar aquilo que você vive. É você ser aquilo que você tanto fala em cima de um púlpito, em cima às vezes de um palanque. É você ser aquilo que você fala. Então, se hoje eu estou aqui falando para você, olha, às vezes Deus vai te escolher no meio da sua parentela para ser a diferença. Às vezes Deus vai escolher você para curar outras pessoas, mas primeiro Ele vai te curar. É porque um dia eu passei por isso. E hoje eu sou curada. Abraão foi escolhido no meio de uma família pagã. Ele foi escolhido para fazer a diferença. Então fique com essa palavra. Deus vai curar você para que você cure outras pessoas. Esteja preparado para seguir o que Deus te mandar fazer. Fique com essa palavra e Deus te abençoe.